Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o círculo trigonométrico. Você tá fazendo jogo aí, a pessoa tá falando de seno, cosseno, tangente e você não tá entendendo bolhufas. Vamos ver então o que que significa isso aí. Vamos conhecer então para você começar a entender o que que significa isso aí. É... A gente já falou então sobre o plano cartesiano, né? Que é a coordenada x e y, né? O x é positivo para cá, ele é negativo para cá, o y é positivo para cima e negativo para baixo. Onde os dois se cruzam é a origem, né? Que é o zero em x e zero em y, então aqui é o zero, zero. Nós falamos isso aí no plano cartesiano, né? Então aqui do zero para frente aqui a gente tem as medidas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito positivo. Para trás, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 no eixo do x. Para cima, positivo no y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. E para baixo, negativo, menos 1, menos 2 e assim por diante. Ok? Lembra disso aí. Então hoje a gente vai conhecer o círculo trigonométrico que está aplicado também em cima desse plano cartesiano aqui, né? Do plano cartesiano, ok? Bom, vamos falar então sobre o círculo. Como é que funciona? Então o raio não. A circunferência, o círculo, coloca aqui, ó. O círculo, ele tem 360 graus, ok? 360 graus. O que que significa isso? Os graus, ele sempre começa aqui em cima do eixo do x, tá? Esse aqui é o ponto zero dos graus, tá? Esquece um pouco o plano cartesiano, nós estamos falando do círculo agora. Esquece o x e y, estamos falando do círculo. Então, no círculo, ele começa o zero aqui em cima do eixo do x, ó. Ok? Começa o 0 graus aqui. Aí a gente vai subindo no sentido anti-horário aqui, ó. Tá? Nós vamos contar no sentido anti-horário. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são os graus, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um do ladinho do outro. 9, 10, 11, 12, 13, 14... Em cima do eixo do y, aqui forma o quê? 90 graus. Então, começou aqui no 0, chegou aqui 90. Continua contando, 91, 92, 93, quando chegar em cima do eixo do x de novo aqui, só que desse lado, é 180 graus. Então, daqui para cá deu 90, daqui para cá mais 90, 180 graus. Aí continua contando. 181, 82, 83 e assim continua contando. Quando chegar exatamente em cima do eixo do y de novo, 180 mais 90, 270 graus em cima do eixo. Continua contando, 271, 72, 73, quando chegar exatamente em cima do zero novamente, 360 graus, que é 270 mais 90. Ok? Em cima do zero de novo, 360 deu uma volta completa. Entendemos essa parte? Sim. Muito bem. Então, quando eu pego esse eixo aqui de 90, de 0 até 90, se eu dividir 90 dividido por 2, vai dar 45 graus, mais ou menos aqui. 45 graus. Então, eu pego aqui da origem, que é o zero, e puxo para cá. Deu um ângulo de 45 graus. Então, do zero até aqui, 45 graus, que é a metade de 90. Ok? Esse ângulo aqui forma 45 graus. Então, aqui dentro, quando você vê aqui 45 graus, é justamente no círculo trigonométrico que está medindo 45 graus. Não importa onde você puxar o ângulo. Não é porque esse daqui é grandão e esse daqui é pequenininho que esse daqui vai ser menos graus, tá? É a mesma abertura. É a mesma abertura de ângulo aqui, ó. É a mesma abertura. Então, 45 graus aqui, a mesma abertura aqui, a mesma abertura aqui, a mesma abertura para sempre. 45 graus, ok? Entendemos essa parte. Muito bem.
que mais que a gente precisa saber sobre o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico ele tem raio 1. O que é o raio? Do centro da bolinha até a borda da bolinha, ele mede 1 de raio. Então, vou colocar aqui, ó. Raio é 1. Tá? Exatamente 1. Não é 2, não é 3, não é 5, é 1. Exatamente 1. Então, aqui dentro você tem os submúltiplos de 1. Tá? Então, se eu pegar exatamente no meio aqui, ó, eu tenho o que? 0,5. Ok? Então, daqui até aqui ele mede 1. Daqui para trás, mede menos 1. Daqui para cima, 1 de raio. Daqui para baixo, menos 1. Ok? Muito bem. Aí segue o plano cartesiano, né? Para frente positivo, para trás negativo. Só que aqui dentro do ciclo trigonométrico o raio é 1. Então a gente tem, deixa eu escrever aqui de novo. O raio vale 1. Só que aí a gente tem então aqui dentro os submúltiplos de 1, né? Então aqui, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Para trás, para frente, para cima, para onde você quiser. Beleza? Aqui é, o meio aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,5. É esse camarada aqui. Tá? Vou deixar ele aqui para a gente entender. Para cima e para baixo a mesma coisa, tá? Menos 0,1, acho que vocês entenderam. Muito bem. Esse é o círculo trigonométrico. Ele funciona assim, os graus dele e as subdivisões aqui dentro. É lógico que ele tem mais subdivisões, né? Então, aqui de 0, aqui esse primeiro risco aqui é o 0,1. Se eu dividir o 0,1 aqui no meio aqui, né? Então, essa medida aqui também tem uns 0,05, né? Acho que é isso. Então, também tem os submúltiplos aqui dentro, só que essa escala sempre vai de 0 a 1. Ok? Tem vários submúltiplos aqui dentro. Vou tirar isso aqui para não atrapalhar por enquanto. Entendemos os graus, entendemos como funciona no eixo X e no eixo Y. Vamos dar nome aos bois agora. O eixo X no círculo trigonométrico, esse eixo X aqui, ele é chamado de cosseno. Cosseno. Consono é o eixo deitado. Consono é o eixo deitado. E o eixo que está em pé é o eixo do seno. Então, o eixo Y é o eixo que está em pé, sem sono. É o eixo do seno, está em pé. Tá? Então, no círculo trigonométrico, o Y se chama seno e o X se chama cosseno. Só isso. Então, achamos o seno e o cosseno. Tem um próximo eixo que é o eixo da tangente. Então, eu vou puxar o eixo da tangente dessa cor aqui. O eixo da tangente, ela é exatamente o eixo que corta aqui. Quer ver? Deixa eu, pera aí que eu vou posicionar. Deixa eu só puxar ela certinho aqui. Então, o eixo da tangente, ela fica exatamente aqui em 1, ó. Só que aí essa tangente, ela vai até o infinito lá em cima, tá? E aqui, ela vai até o infinito lá para baixo. Esse eixo aqui é o eixo da tangente. A gente já vai ver como é que funciona o eixo da tangente também. Então, pera aí, deixa eu diminuir aqui para não ficar em cima do outro nome. Opa, beleza. Muito bem. Então, esse eixo aqui é o eixo da tangente. Como funciona o eixo da tangente? Ela está à distância de 1, tá? De 1 aqui, ó. Ah, é 1 metro, 1 quilômetro, é 1, tá? Não tem especificação. Pode ser 1 metro, 1 quilômetro, um ano-luz, é 1. Da origem até aqui, ela está tangenciando aqui
a distância de 1, sempre paralela ao eixo do seno, tá? Então ela não está meio inclinada nem para frente nem para trás, ela está em paralelo com esse eixo aqui, ok? Os dois andam paralelo e os dois nunca se cruzam. E ela está aqui exatamente cortando o eixo do cosseno aqui, ó. A gente agora vai ver como funciona o seno e o cosseno, tá? Então, vamos supor aqui, vamos voltar aqui ao ângulo de 45 graus. Vamos dividir aqui 90 dividido por 2, 45 cruzou aqui, ó. Vou pegar aqui de laranja e vou fazer da origem até o ângulo de 45 graus aqui, ó, exatamente aqui. 45 graus. Acho que tá dando para vocês verem aí, né? Então, quando o ângulo é 45 graus, como é que funciona então no seno, no cosseno e na tangente? Então, eu puxo uma reta do ângulo até o eixo do cosseno aqui, ó. Tá? Então, quando o ângulo é 45 graus, puxando uma reta paralela ao eixo do seno, ela vai cruzar o cosseno bem aqui, ó. Olha só onde ela cruzou, bem aqui, ó, no eixo do cosseno. E se eu puxar uma reta do ângulo paralela ao cosseno, no eixo do seno, então através desse ângulo aqui, ele vai puxar mais ou menos aqui. E ele vai cruzar o eixo do seno aqui, ó. Então, o ângulo de 45 graus no ciclo, puxando uma reta paralela ao ângulo, ele cruza o cosseno e cruza o eixo do seno. Quanto que vai medir o ângulo de 45? Então, vamos ver? Mais ou menos, né? Porque aqui eu estou desenhando tudo torto. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Está entre o 0,7 e o 0,8. Então está colocando mais ou menos aqui, ó. Vai dar mais ou menos 0,7, colocar um 5, eu não sei quantos que vai dar, a gente já vai calcular no eixo do cosseno. E no eixo do seno, 45 graus, vamos ver quanto que dá. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e uns centavos aqui em cima também. 0,7 alguma coisinha. Vamos ver se dá certo, 45 graus? Então a gente vai... Eu vou abrir aqui o idle do Python para a gente calcular o seno e o cosseno, porque a calculadora normal acho que não tem. Então vou colocar aqui, ó, vou importar a biblioteca de matemática. Ó, vou fazer da seguinte maneira aqui, ó, vou colocar aqui, ó, da biblioteca de matemática, eu vou importar a função seno, que é sino em inglês, né? Sino. Em inglês tem o cosseno, é o cos. A tangente é o tan, tá? Eu preciso de uma função que vai calcular, que vai transformar os graus em radianos. Eu já vou falar sobre os radianos, tá? Que é a função radians. Ok? Porque como é americano, eles usam radianos lá. Aqui no Brasil a gente usa em graus, só que eles usam em radianos. Então, quando a gente vai usar a função seno, cosseno e tangente, a gente precisa passar esse graus transformado para radiano. Eu já vou falar sobre o radiano, tá? Mas vamos calcular primeiro para vocês verem. Então, eu vou printar na tela aqui, ó. Eu vou printar na tela o quê? Math.sim. Aliás, eu já peguei o seno direto. Vou calcular o seno. O seno de quê? O seno de 45 graus. Só que esse seno, como eu falei para vocês, eu tenho que transformar em radianos. Então, eu vou usar a função radians aqui, ó. Radians de 45. Então, o que eu fiz aqui? Passei o ângulo de 45 graus, estou transformando para radianos com essa função. Ele transforma para radiano e logo em seguida ele calcula o seno dos 45 graus transformado para radiano. Vamos ver então quanto que dá o seno de 45 graus. Ah, escrevi errado. É radians, eu escrevi ran. Estou pensando no randint. Ctrl C, Ctrl V. É radians aqui, ó. Radians. Vamos ver, o seno de 45 graus. Olha só que legal, o seno de 45 graus deu 0,70 e todo esse número. Mas vamos calcular aqui 0,70.
Então, seno de 45 graus, olha lá, deu isso mesmo, ó, 70, ó, 0,7. Vamos ver o cosseno. Tem que dar um pouco mais de 7 aqui pelo desenho, né? Um pouco mais de 7, vamos ver. Então, vou colocar aqui, ó. Ao invés de ser o seno, eu vou calcular agora o cos. O cosseno. Então, novamente, 45 graus, transformado para radiano, eu estou calculando o cosseno. Vamos ver quanto que dá. Caramba, escrevi errado de novo. É radians. Vamos ver, radians. Então, olha só, o seno de 45 graus deu 0,70. Então, é meu desenho que está torto mesmo. Então, deu 0,70 aqui, ó. Tá? Mas deu quase em cima, é que o meu desenho está tudo torto. O ângulo de 45 graus deu 0,7. Vou corrigir aqui, ó. Deu 0,7. Ok? Mas aí bateu mais ou menos aqui, tá vendo com o desenho? 0,7. Estou desconsiderando a precisão aqui das outras casas decimais. Ok? Então a gente já consegue calcular mais ou menos aqui, ó, o seno e o cosseno, tá? A gente já sabe então o que é o seno e o cosseno. Vamos fazer então um outro ângulo aqui, ó. Então eu vou puxar um ângulo aqui, ó, perto de... aí eu não falei da tangente, né? Deixa eu puxar a tangente aqui então rapidinho. O ângulo está aqui, ó, 45 graus. Vou puxar a tangente aqui, ó. 45 graus. Veja só. É que aqui não está exatamente 45 graus, né? Eu teria que ter uma régua aqui para puxar os 45 graus aqui, ó. Teria que ser 0,5, 01, 02, 03, 04, 05 aqui. 01, 02, 03, 04... Na verdade é 7, né? 5, 6, 7. Os 45 graus deu 0,7. 0,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó. Então os dois estão se cruzando exatamente aqui, ó. Então 45 graus vai dar aqui mais ou menos, ó. Tá? Pelo desenho. Ó. E aí eu vou puxar até o eixo da tangente lá, ó. Os 45 graus. Olha só que legal. Como é que funciona a tangente? A tangente, do zero para cima, ela é positiva. Esse eixo aqui, ó. Do zero para cima, ela é positiva. Do zero para baixo, ela é negativa. A tangente. Ok? Então, olha só que legal. O ângulo de 45 graus, aqui, ó. Se você jogar até ele refletir lá na tangente, ela bateu aqui na tangente, ó. Quanto que vale essa medida aqui? Bom, essa medida está na mesma altura dessa, ó. Se a gente for parar para analisar, essa altura daqui até aqui vale quanto? O raio vale 1. Então, do centro até aqui vale 1. Olha só onde bateu a tangente. Bateu exatamente aqui, que é do zero até aqui, que é a mesma altura. Então, provavelmente a tangente está batendo 1. Vamos ver, vamos calcular a tangente então. Vou calcular aqui embaixo aqui, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cima. Então, vamos lá. Então, vou calcular aqui, ó. Ó. Agora eu vou calcular o que? A tangente. A tangente do ângulo de 45 graus. A gente viu que tem que chegar perto de 1 lá, né? Vamos ver. Ô, louco, olha quanto que deu aqui. 0,999, ou seja, 1. Vamos arredondar para 1, né? Sacanagem. Então, olha só, o ângulo de 45 graus lá no eixo da tangente deu exatamente 1 aqui, ó. Né? 1 de altura aqui, ó. Ok? E aí, como é que funciona, então? Então, vamos colocar um outro ângulo aqui, ó. Pra gente ver a tangente. Então, quando a gente coloca aqui, ó. Vamos calcular esse ângulo aqui, mais ou menos. Sei lá. Quanto que dá esse ângulo aqui? 80 graus aqui, sei lá. Então, puxando do zero... Olha onde vai bater lá a tangente. Lá no espaço sideral, lá em cima. Até bater na tangente já deu muito mais do que 20 ou 30, sei lá. E aí como é que funciona a tangente? Então vamos ver. Então quando o ângulo é zero, na tangente é zero. Conforme o ângulo vai subindo na tangente aqui também, ó. Positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Exatamente aqui, no ângulo de 45 graus. Então o ângulo continua subindo, ó, 45.
46, 47 e a tangente agora passou de 1, ó. 48, 49, 60 graus. Passou de 1 a tangente, ó. Ela continua subindo. E conforme o ângulo vai subindo, batendo na tangente lá em cima, ó, no espaço. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando for antes de 90, até antes de 90, ela ainda vai cruzar a tangente em algum lugar no espaço, lá em Júpiter. Bem longe, né? Vai chegar num ponto que ela ainda vai cruzar a tangente. Vai ficar um número enorme. Mas ela ainda vai cruzar a tangente em algum ponto no espaço. Quando ela estiver exatamente em 90 graus aqui, ó, ela nunca vai tocar a tangente, porque aí ela ficou paralela com a tangente. Então a tangente em 90 graus ela é infinita, não dá para calcular. Porque agora a tangente é exatamente paralela ao ângulo de 90 graus aqui, ó. Então elas nunca mais vai se cruzar, não tem como calcular a tangente de 90 graus, ok? Passou de 90 a 91, então ela começa a cruzar para trás aqui. Aí o que acontece com a tangente quando ela começa a passar? Então ela passou o ângulo de 90 graus, começa a descer aqui os ângulos, concorda? Concordo. O que a tangente faz? Quando ela passa de 90 aqui, então, ela começa a refletir no eixo negativo no sentido contrário aqui, ó. Então, conforme mais desce esse eixo aqui, ela começa a refletir no eixo negativo da tangente. Então, quando está aqui perto do 90, ela está refletindo aqui embaixo, lá no infinito negativo da tangente. Conforme vai descendo aqui o ângulo aqui de 90, ó, 91, 92, 100, aí o ângulo então começa a aumentar aqui, ó, lá no infinito negativo da tangente. Aí ela vai pegando aqui, ó, vai subindo na tangente, ó. Vai subindo, ó, no negativo, né? Tá descendo aqui, ó. Ela tá refletindo aqui desse lado aqui, como se fosse um relógio aqui, ó. Tá? Então vou fazer um negócio legal aqui, ó. Fazer assim, ó. Olha só que legal. O ângulo desceu aqui, tá mais ou menos aqui. Oh, caramba. Cruzando no meio, né? Então o ângulo desceu 90 aqui, até mais ou menos aqui, 160, sei lá. E ela está refletindo no negativo. Esse eixo aqui vai baixando aqui o grau. E ele, né, o meio aqui está fixo. Então esse daqui estaria mais ou menos aqui. Como se fosse um relógio, né? Esse aqui vai descendo e esse daqui vai subindo. Então quando esse daqui for... Quando ele estiver no ângulo de 80 graus, a tangente novamente está em zero aqui, ó. Ok? Quando começa a partir de 180 graus, aqui ela está descendo, então ela começa a tangente ficar positiva, refletindo nesse eixo aqui de novo. Ok? Quando o ângulo é 270 graus, a tangente é infinita novamente aqui, exatamente em cima do mesmo eixo. Ok? Quando passa de 170 graus o ângulo, a tangente está tangenciando no eixo negativo lá embaixo de novo. Então ela começou a subir aqui de novo. Está subindo aqui, ó. Ok? Entendemos a tangente, né? Então como funciona a tangente? Quando o ângulo é de 0 a 90, a tangente é positiva, porque está pegando no eixo positivo aqui em cima. Quando a tangente passa do ângulo de 90 até 180, ela está refletindo no ângulo negativo lá embaixo. Então, nesse caso aqui, a tangente é negativa. Nesse caso aqui é positivo. Quando está maior do que 180, a tangente está refletindo no ângulo positivo aqui. Então, esse eixo aqui é positivo. E quando a tangente passa 170 graus aqui, ela está refletindo exatamente nesse ângulo aqui de baixo, que é o eixo negativo. Então, nesse quadrante a tangente é positiva, nesse quadrante ela é negativa, aqui ela volta a ser positiva e aqui ela volta a ser negativa. E ela fica nesse ciclo entre negativo aqui embaixo e positivo aqui. Beleza? Entendemos, então, como funciona o seno, cosseno e a tangente. Vamos falar mais sobre o seno e o cosseno, então. Então, eu vou pegar um ângulo qualquer desse lado aqui, ó. Qualquer ângulo aqui. Vou pegar esse aqui em cima, aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui 90. Vamos falar que aqui seja 100. Sei lá quantos que deu aqui. Vou colocar que seja no ângulo de 100 aqui, ó. Tá? Então, nesse ângulo aqui, ó, no eixo do seno, ele está batendo aqui. E quando é esse ângulo aqui, no eixo do cosseno, ele está batendo aqui, ó.
Então, o seno no ângulo aqui, nesse ângulo, que eu não sei qual que é, coloquei 100. Nesse ângulo, o seno está positivo. E nesse ângulo, o cosseno, ó, ele é menos do que zero. Então, no ângulo aqui, depois do 90, ele é negativo. Ele está batendo aqui, ó, no eixo do cosseno, ó. Tá? E conforme a gente vai aumentando o ângulo aqui, então vamos supor que é esse ângulo aqui. No eixo do seno, ele está batendo aqui numa medida. No cosseno, ele está perto de 1 aqui, ó. Ok? Muito bem. Voltando ao ângulo aqui de 45 graus. Nós temos o ângulo de 45 graus. Nós temos seno, cosseno, onde a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Olha um triângulo retângulo aqui e um aqui, ó. Então eu posso aplicar um teorema de Pitágoras através do cosseno, pegando o cosseno e o seno e aplicando o teorema de Pitágoras, que eu vou achar a hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa está aqui, ó, que é justamente essa medida. Só que aqui, galera, o que acontece aqui? Se eu tirar o teorema de Pitágoras, quanto que vai dar a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai dar 1 no círculo trigonométrico. Por que sempre vai dar 1? Porque é a medida do centro até a borda. Do centro até a borda. A hipotenusa sempre vale 1 no círculo trigonométrico. Não interessa qual que é o seno e qual que é o cosseno do ângulo. A hipotenusa sempre vai dar 1. Tá? Que é essa medida aqui, ó. Cosseno, seno. Se eu pegar aqui, ó, no eixo do cosseno, ó, que é a medida daqui a aqui, e pegar essa altura, que é essa altura aqui, ó, do triângulo, é a mesma altura dessa aqui, ó, que é o seno. Ok? Então, essa daqui é o seno. Essa é o cosseno. Essa é a hipotenusa, que vale 1. Ok? Se eu for pegar no triângulo de cima, então vamos pegar no triângulo de cima. Ó, se eu pegar a partir desse triângulo aqui, o que é essa medida aqui, ó? Essa medida é essa medida de baixo aqui, ó, que é o cosseno. Quem que é essa altura aqui? Essa altura do zero até aqui é o seno. E a hipotenusa está aqui, desse triângulo de cima. Ok? Então, sempre essa medida aqui, ó, vai ser cosseno. Sempre essa altura, não interessa onde você pegar, vai ser seno. Se você pegar desse lado aqui, vai ser a mesma coisa, ó, seno, cosseno. Se você pegar aqui, cosseno e seno. E a hipotenusa sempre 1. Beleza? Então, tanto faz aqui você pegar seno, cosseno em cima ou embaixo nesse triângulo. Ok? Entendemos aqui como funciona o círculo trigonométrico no sistema brasileiro? Sim. Agora vamos entender qual é aquele negócio dos radianos, tá? Quando a gente fala em radianos, você coloca como pi rad, tá? Eu vou colocar pi rad, que é pi radiano. Eu vou colocar o símbolo do pi, é aquele símbolo com a letra grega, né? O pi. É a letra grega pi, mais ou menos assim, ó, tá? É o pi rad. Então, como é que funciona esse pi rad? Aqui é 0, continua sendo 0 aqui no sistema americano, esse é pi rad. Então, aqui continua a ser seno 0 pi. Quando eu falo de pi, é pi radianos, tá? 0 pi, aqui, ó, começa no 0. Quando que vai dar um pi inteiro? Um pi inteiro vale 180, tá? Então, aqui é um pi inteiro, tá? Um pi inteiro. Um pi inteiro é metade de uma volta. É um pi inteiro. Então, o que é isso aqui, então? Não é metade de um pi? Então, é um pi dividido por 2. Que é a metade desse pi inteiro. É um pi dividido por 2. O 90 aqui, ó. O que é essa medida aqui, então? Ó. Então, eu tenho um pi inteiro aqui até aqui. Aqui eu tenho metade de um pi, ó. Então, daqui até aqui, eu tenho um π dividido por 2, ok? Então, se eu vim daqui até aqui,
é um π dividido por 2 mais um π dividido por 2. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. É um π dividido por 2 vezes 2, né? Porque eu tenho um aqui e mais um aqui. Desse π dividido por 2, ó. Vamos pegar esse π dividido por 2, ó. Eu tenho um π dividido por 2 aqui. Aqui eu não tenho mais um π dividido por 2, então é 2π dividido por 2. 2 vezes π dividido por 2. Tá vendo? Eu tenho uma fração, quando não tem nada eu tenho 1 aqui, ó. Tá vendo? E aí eu posso simplificar, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 também dá 1. Eu divido esse 2 por 2 e eu divido esse 2 por 2. Ok? Que vai dar 1. 1 vezes π, π. 1 vezes 1, 1. 1π, π dividido por 1 é ele mesmo, né? Se eu tenho 10 e divido por 1, não dá 10. Então, o π dividido por 1 é sempre o próprio π. Então, aqui é o próprio π. Ok? Então, o que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho 1π dividido por 2, 2 vezes π dividido por 2, 3 π dividido por 2. 3 vezes π dividido por 2. Ok? Então, aqui embaixo eu tenho 3π dividido por 2. 3, quando eu não tenho nada aqui, 1. Dá para simplificar essa conta? Não. Então, eu multiplico aqui direto. 3 vezes π, 3π. 1 vezes 2, 2. Então, aqui embaixo eu tenho 3π sobre 2. Ok? Aqui, então, eu vou ter o quê? 4, porque aqui eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3 e mais um aqui, ó. 4. Então, vamos tirar esse daqui. Nós já calculou. Então, é 4 vezes esse daqui, ó. 4 vezes o π dividido por 2. Dá para simplificar? Dá para dividir por 2, ó. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, se eu dividir por 2 aqui, eu também tenho que dividir por 2 aqui. 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Ok? Dá para simplificar mais? Não. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, 1. 2 vezes π, 2π. 1 vezes 1, 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, aqui eu tenho 2π. Então, desse lado aqui, quando fecha a circunferência, eu tenho 2π. Que deu certinho, ó. Meia circunferência não é um π? É. Então, mais meia circunferência é 2π. Deu certinho. Beleza? E aí, eu vou ter os múltiplos, né? As subdivisões, nesse caso. Então, vamos dividir esse π aqui, ó, no meio. E esse π aqui... Então, vamos dividir aqui em 4 partes aqui, ó. Aí você vai dividindo, né? Para achar essas contas americanas é tudo doido. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos essa divisão. Aqui não é um π inteiro. Então, aqui eu tenho 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar só esse pedaço aqui. O que é esse pedaço aqui? É um pedaço de 1, 2, 3, 4. É um pedaço de 4. De 4 partes. Estou pegando só esse pedaço aqui, ó. Então, ele é um pedaço de 4 partes de um π inteiro. Então, é um pedaço de 4 partes de π. Tá? Então, essa medida aqui, ó, vale 1/4 de π. Ok? 1/4 de π. Essa parte aqui, então, é 2. Vamos calcular esse pedaço aqui, ó. Seria o quê? 2
duas partes de 4 partes, né? Então eu tenho aqui, ó, uma parte, duas partes de 4 partes de π. Porque π é a medida inteira até aqui, ó. Então eu estou dividindo esse π em 4 pedaços, ó. Aqui eu tenho um pedaço e o segundo pedaço, ó, daqui aqui tem um pedaço, daqui aqui tem mais um pedaço. Então são 2 pedaços de 4 pedaços, ó. 2 pedaços de 4 pedaços do π inteiro, ok? Só que isso aqui dá para simplificar, ó. O que é o 2? Dá para a gente dividir por 2 aqui, ó. Não dá para a gente dividir por 2? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. É 1 sobre 2, deu 1 sobre 2, ó. Tá vendo? O que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 vezes π. 1 vezes π, π. 2 vezes 1, porque quando não tem nada embaixo aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Então deu exatamente, ó, π sobre 2. Exatamente o que a gente já tinha antes. Tá entendendo? E aí você continua essas subdivisões. Então tem 1/4, π sobre 2. Aqui eu tenho 3 quartos de π. Então aqui daria 3 partes de 4 de π. Então é 3π sobre 4 daria, né? 3π sobre 4. Aqui eu tenho um π inteiro e assim por diante. Beleza? Eu não vou ficar com essas coisas aí não, porque a gente nem usa. Esse negócio de π radiano aqui mas é só para vocês entenderem. Mas aí os americanos usam esse sistema louco de π aí. Não vou conseguir nem apagar tudo. Os americanos usam esse sistema louco de π. Então quando na verdade aqui, ó, essa medida aqui, que deu 1/4 de π, né? Deu 1/4, aqui a gente tinha calculado 1/4 de π. 1/4 de π deu o quê? Deu 45 graus. Tá? Deu exatamente os 45 graus que a gente tem. Só que os americanos usam essas loucuras de radiano aqui. E aí a gente usa em graus. Então por isso que eu tive que, quando eu coloquei lá, eu tive que transformar esses graus para radiano. Para poder calcular o seno e o cosseno. Porque eles usam lá em radiano. E como eles criaram essas funções para calcular o seno e o cosseno, então tem que usar do jeito deles, né? Muito bem. E aí como é que funciona aquele negócio do π lá, né? O π a gente sabe que é os 3.14 lá, né? O que é esses 3.14 lá? Então vamos dar uma limpada aqui na tela aqui. Então vou até desenhar por cima aqui. O que é esses 3.14? Então, deixa eu puxar novamente aqui, ó. Vou abrir novamente aqui, ó. Abrir círculo trigonométrico, abrir. Não salvar. Vamos abrir um novo aqui. Então o que é aqueles 3.14 lá em π? Então a gente sabe que o número π ele é mais ou menos 3,14. E aí tem um monte de número aqui, ó, 15, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas geralmente a gente usa 3.14 no π. O que é esses 3.14? Então do centro aqui, ó, da origem até aqui, a gente tem uma medida de 1. Não tem uma medida de 1? Sim. Ok. Se a gente pegar essa medida e colocar em volta da circunferência até chegar aqui no π, lembra que aqui é um π inteiro, né? É um π inteiro, é meia volta aqui, ó. Se a gente pegar daqui até aqui, tem 1. Agora, se a gente pegar essa linha e colocar em volta do círculo até chegar aqui, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar essa linha e colocar aqui em volta, ó. Então, começa daqui, ó. Vou pegar essa linha e vou colocar aqui, ó. Ela vai dar aqui, ó. Ela vai dar mais ou menos aqui, ó. Eu peguei essa linha e estou colocando em volta do círculo. Então eu estou usando aqui, ó, uma linha, né? Aí eu vou medir de novo. A mesma medida de 1 da linha. Então eu vou puxar daqui mais uma linha. Vou puxar. Puxei. Deu até aqui, ó, 2 linhas. Estou fazendo tudo torto aqui, né? E aí eu vou puxar aqui, ó, mais uma linha. Aqui. Então eu peguei essa medida que vai daqui a aqui e eu estou estendendo ela, ó. A mesma medida. Então deu uma medida aqui. Aí eu puxei de novo, deu mais um aqui. Aí eu puxei de novo, deu mais um aqui. Então deu 3 medidas. Então deu 3 inteiros. Só que aí deu
os centavos aqui, ó. Tá faltando esse pedacinho. Esse pedacinho que tá faltando é o 14, 15, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então são 3 linhas inteiras mais uma fração de linha aqui, ó, mais esse pedacinho que é o vírgula 14, 15, sei lá o que, tá? Então deu 3 linhas inteiras mais um pedaço de linha, mais ou menos esse pedacinho aqui de linha aqui, ó, é 1, né? 0,1. Então deu 3 linhas inteiras mais um pedacinho aqui, ó, aqui dá 0 até aqui dá 1. É 1,4. Então deu mais ou menos aqui, ó, 1,4, quase perto de 1,5. Então tá faltando esse pedaço da linha aqui para completar um pi inteiro, ó. Tá faltando esse pedacinho aqui, ó, tá? Deu 3 linhas mais um pedacinho aqui, ó, que é o 1,0, que dá aquele 0,14, não sei o que, né? Então 0,1 tá batendo aqui, ó. Aqui 0,1 mais metade aqui, então é quase metade aqui, ó. Então é esse pedaço mesmo aqui, ó. Tá? É esse pedaço que tá faltando aqui, ó, para completar a volta de um pi inteiro, que o pi inteiro bateu exatamente aqui, ó. Então deu uma linha, 2 linhas, 3 linhas e mais um pedaço de linha aqui, ó. 3,14 e alguma coisa. Beleza? Só curiosidade aí, a gente nem usa isso, não sei nem porque que eu tô falando, tá estendendo o vídeo. Muito bem, não vou aplicar isso aí agora, mas isso aqui é extremamente importante quando a gente vai fazer o quê? Quando a gente vai criar, calcular seno, cosseno, tangente, círculo trigonométrico, dentro do teorema de Pitágoras, rotacionar os objetos na nossa tela. Isso aqui vai ser extremamente útil. Vou abrir o Photoshop aqui rapidão. Novo arquivo personalizado. Só demonstração. Vai, meu filho, cria aí. Muito bem. Então, eu tenho aqui a minha sprite, o meu player, seja lá o que vocês chamam aí, né? Então faz de conta que eu tenho a minha sprite aqui, né? Eu tenho minha nave. Ok, deixa eu só fazer um negócio aqui, rasterizar essa camada aqui. Rasterizar a camada, cadê? Muito bem, rasterizei a camada para me poder desenhar. Então imagina que a gente tem uma nave aqui, ó. A gente tem uma nave aqui, aqui são as asas e aqui é a cauda do avião. Faz de conta que é um avião. Aqui é a hélice dele. Beleza? E aí o que vai acontecer aqui, galera? Para que vai servir aquilo? Para a gente rotacionar aqui, ó. Ó os graus funcionando aqui, ó. Então imagina que essa parte da nave aqui, ó. Então essa parte da nave aqui, nós temos aqui o círculo trigonométrico. E a nave está apontando para o eixo 0 aqui, ó. Essa lado da nave. Então conforme eu for aumentando o ângulo aqui, ó. O que vai acontecer com a minha nave? Então eu estou aumentando o ângulo aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo com a minha nave, ó. Ó, 90 graus, ó. 90 graus a nave está de lado, ó. 180 graus. Aqui é a referência, né? 180 graus, a nave virou de ponta cabeça. Ok? E aí o que vai acontecer aqui? Então vamos lá. Então vou criar uma nova camada aqui, aonde eu vou ter novamente, então vou desenhar de outra cor aqui, vou pegar um azul. Então tô desenhando de qualquer jeito, tá? Só pra gente entender aqui. Tem um plano cartesiano, aqui é 0, aqui é 90 e assim por diante. Tem o círculo trigonométrico e aí eu tenho 45 graus aqui, ó. Ok? Tá medindo 45 graus aqui para esse ângulo aqui, ó. Eu quero que a minha nave ela ande para cá, ó, 45 graus. Então,
que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou apontar essa nave em 45 graus. 45 graus. Ok? Ela vai ser apontada aqui para 45 graus a ponta dela. E aí, como é que eu vou fazer para andar com essa nave para esse ângulo de 45 graus? Bom, agora eu só preciso do quê? Do seno e do cosseno. Então, o ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno têm uma medida, aqui e aqui. Então, no seno, o que era o seno? Era o y, e o cosseno era o quê? O x. Então, eu quero que a minha nave ela ande para cá, para essa direção. Então, que eu tenho que calcular o ângulo de 45 graus em relação ao centro da nave, ok? Então, eu achei, por exemplo, que o cosseno, que é o x, deu 0,7. E eu achei o seno, que é o y, 0,7. Então, para minha nave poder andar para essa direção de 45 graus, eu calculo o seno e o cosseno do ângulo de 45 graus. Eu pego dentro da minha programação e rotaciono. Dentro do Pygame tem a função de rotacionar o desenho. Então, eu rotaciono o desenho para o ângulo correto, de 45 graus, e vou acrescentando na própria posição do objeto o seno e o cosseno. Então, por exemplo, o meu objeto está na posição 100x e 100y, nesse exato momento, eu vou acrescentando no eixo do x o cosseno, e aí ele vai andando no eixo do x para o lado do cosseno, e para o eixo do y eu vou acrescentando o seno que eu estou achando, de 0,7. Então vamos fazer um novo cálculo aqui. Agora eu quero então que a minha nave ela ande para cá, para esse ângulo aqui, ó, 80 graus. 80 graus. Tá? E aí o que eu preciso calcular? Seno e cosseno. Olha o seno onde está aqui, ó, o cosseno. O cosseno está batendo aqui e o seno está aqui, ó. Então, eu vou calcular aqui, ó, o seno está batendo mais ou menos, o 1 está aqui em cima, ó, então está mais ou menos em 0,9. Mais ou menos, tá? Mais ou menos 0,9 aqui no eixo do seno. E no eixo do cosseno? Ó, aqui é 0,5. Tá mais ou menos aqui 0,2, mais ou menos. Vou colocar 0,2. Então, se eu quiser que a minha nave ande para essa direção aqui, no ângulo de 80 graus, quero que ela ande ali para o ângulo de 80 graus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... A minha nave está na posição 100x e 100y nesse exato momento. Eu vou acrescentando dentro do x 0,2. E eu vou acrescentando no eixo do y 0,9. Então, a minha nave tende a andar nessa direção do ângulo de 80 graus. Depois a gente vai fazer isso aqui na programação. Mas olha só que legal. Então, eu vou acrescentando 0,9, que é o quê? O seno de 80 graus. Deu 0,9. Eu vou acrescentando o seno dentro da posição y, porque o seno é o y. E eu quero que ele só ande 0,2 no eixo do cosseno, que é o x. Então, eu vou acrescentando o cosseno no eixo do x aqui, porque o cosseno é o x. E aí, a minha nave tende a andar nessa direção de 80 graus. Se eu quiser que ela ande em qualquer direção aqui, eu só vou manipulando os graus e passando seno e cosseno para dentro da minha nave. Ela vai andando para o ângulo que eu quiser. Ah, eu quero que ela ande nessa direção aqui, ó. Depois de 180 graus aqui, mais ou menos, 210 graus. Quero que ela ande para cá. Então, o que eu vou pegar desse ângulo aqui? Eu vou pegar o cosseno, que bate bem aqui. E eu vou pegar o seno, que bate bem aqui. Então, se eu quiser que a minha nave ande para cá, eu vou passando o cosseno de mais ou menos 0,9 e eu vou passando o seno de mais ou menos 0,5. Aí você vai fazer o cálculo matemático certinho, né? Aqui o desenho está todo torto. Se eu passar aqui para o x 0,9 e para o y 0,5, a minha nave vai andar nesse ângulo aqui de 210 graus. Beleza, galera?
E aí, só que aí a sua nave não vai andar de ré, né? Então você também vai rotacionar aqui a sua nave 210 graus para ela andar bonitinho, né? Para sua sprite não ficar andando de ré. O quadrado vai andar certo, mas a sua nave, se você não rotacionar ela dentro do quadrado, ela vai andar toda troncha. Vai andar de ré aí para esse ângulo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Depois a gente vai aplicar tudo isso aqui, fazer rotação e assim por diante. A gente aplica isso aí nos vídeos que estão mais para frente, tá? Mais para frente, só que eu só estou passando para vocês terem uma base do que a gente vai fazer, como aplicar isso depois. Até a próxima aí.